Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e o técnico Tite convocou a seleção brasileira mais uma vez para mais uma data FIFA agora no mês de junho, em preparação para a Copa do Mundo do Catar lá no final do ano. Ele chamou 27 jogadores e nós temos algumas baixas por lesão e algumas novidades. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui dos 27 nomes convocados pelo Tite para enfrentar a Coreia do Sul no dia 2 de junho em Seul e o Japão no dia 6 de junho lá em Tóquio, beleza? Então não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vai postar por aqui, deixa o like e depois do vídeo deixa aqui nos comentários o que você achou da convocação da seleção, o que dá para esperar do Tite nesses próximos jogos aí na preparação da Copa. Então, como eu já falei, o Tite convocou hoje de manhã a seleção brasileira para mais uma data FIFA, a penúltima data FIFA antes da Copa do Mundo lá em dezembro, novembro e dezembro. E a gente teria 3 jogos, né? Os 2 primeiros definidos e confirmados. Dia 2 de junho, a Coreia do Sul lá em Seul, na capital sul-coreana. E no dia 6 de junho, a seleção japonesa no dia 6 de junho lá em Tóquio, a capital do Japão. No dia 11 haveria um jogo contra a Argentina, em Melbourne. Seria aquele jogo do ano passado, que teve toda aquela questão da Anvisa, valeria por aquele jogo, mas esse jogo não foi confirmado e a seleção agora busca um adversário possivelmente africano. Eu gostaria muito de enfrentar o Egito, por exemplo. Se a ideia for pegar uma seleção que está na Copa, eu acredito que Senegal é uma grande possibilidade, mas se não pegar o Egito seria um grande como eu posso dizer, um grande jogo para o Brasil, né? Até porque o Senegal e Egito são grandes seleções ali, as principais atualmente do continente africano. O Egito não está na Copa por mero detalhe, porque acabou por pegar Senegal naquela fase final das eliminatórias africanas, mas teria total condição de estar na Copa. Tem o Salah, que é um dos melhores do mundo, então acho que seria um bom teste para a seleção brasileira. Mas enquanto isso, o Brasil se prepara enfrentando Coreia do Sul e Japão, que são duas grandes seleções da Ásia, né? A Coreia do Sul talvez um pouco acima da seleção japonesa pela presença do Hong Min-son, né? Que é um grande craque no futebol mundial hoje, mas a seleção japonesa não deixa a desejar também. Tem o Takekubo, que foi muito bem na temporada pelo Mallorca, você tem o Tomiyasu do Arsenal. Então a seleção japonesa tem alguns grandes nomes que podem surpreender, talvez não na Copa, né, por conta do seu grupo, né, com a Alemanha e Espanha, mas que podem aí dar um certo trabalho para a seleção brasileira, né? E o Tite ele veio e convocou 27 jogadores. A gente teve algumas baixas, por exemplo, o Antony no ataque, vocês vão sentir a falta dele, mas é porque o Antony ele acabou se lesionando agora no final da temporada europeia, mas o Antony já é basicamente uma figurinha carimbada na Copa do Mundo. Acho que o Tite já confia no Antony para estar entre os 23 principais, os 26, né, principais ali na Copa do Mundo. Vamos à convocação então. Os goleiros, aqueles de sempre: Alisson, Liverpool, Ederson do City e o Everton do Palmeiras. Não vejo a necessidade de convocar ou testar outro goleiro nesse momento, até porque eu acredito que o Tite ele confia nesses 3 e não deve mudar esses 3. E até porque são os 3 melhores goleiros brasileiros hoje. Muita gente pode argumentar outro goleiro, talvez as pessoas sendo até um pouco mais clubistas, o flamenguista e o Atlético Paranaense pedindo o Santos, por exemplo, o santista pedindo o João Paulo, o corintiano pedindo o Cássio, o São Paulino pedindo o Jandrei. Vai muito dessa questão mais clubista, mas na minha opinião, esses são os 3 melhores goleiros brasileiros hoje e não tem por que você testar outro goleiro, a não ser que Alisson, Ederson e o Everton acabem se machucando ao longo desses próximos meses. Aí valeria algum teste e a gente tem excelentes goleiros aí à disposição que podem completar esse plantel. Na zaga, acho que também tudo definido, né? Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Thiago Silva do Chelsea. Ele chegou a levar o Felipe do Atlético de Madrid em algum momento, mas acho que o Gabriel Magalhães se sobressai. A temporada que ele faz no Arsenal é muito boa, a temporada do Arsenal em si é muito boa, então acho justíssimo o Gabriel Magalhães acabar estando nessa lista. Então acho que os 4 zagueiros ele acabou já se definindo também.
Na lateral, para a direita, nós temos o Daniel Alves e o Danilo, né? O Daniel Alves do Barcelona e o Danilo da Juventus. Acho que se for mudar alguma coisa, pode ser a presença do Emerson Royal, mas quando o Emerson teve a oportunidade, ele acabou sendo expulso durante um jogo das eliminatórias. Então talvez o Tite confie mais na experiência do Daniel Alves, embora eu tenha muitas ressalvas com relação ao Daniel Alves. Acredito que ele já se definiu e, a não ser que um dos dois acabe se machucando, esses são os dois laterais direitos da Copa do Mundo. Na lateral esquerda a gente já tem meio que a confirmação do Alexandro da Juventus, né, que é um nome de confiança do Tite, mas a definição do segundo nome vai ser justamente nessa data FIFA com os dois nomes que o Tite convocou mais para essa posição, que são o Alex Telles do United e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Então o Renan Lodge do Atlético de Madrid, praticamente carta fora do baralho, entraria numa tragédia caso o Alexandro e o Guilherme Arana, por exemplo, acabassem se machucando, e aí eu acredito que ele levaria o Alex Telles e o Renan Lodge. No meio-campo, a gente tem a presença do Bruno Guimarães, do Newcastle, que está jogando muito bem na Premier League. Acho que vale essa nova chance ao Bruno Guimarães. O Casemiro do Real Madrid, o Fabinho do Liverpool, o Fred do United, o Paquetá do Lyon e o Coutinho do Aston Villa. No Coutinho muito bem no Aston Villa, né? E tanto que o Aston Villa vai pagar 40 milhões de euros ao Barcelona para ter o Coutinho em definitivo. Mudou o esquema de jogo do Gerrard no Aston Villa. Fez o Aston Villa crescer de rendimento ainda mais, né? Então o Coutinho, muita gente acha que o Coutinho já deu o que tinha que dar na seleção, mas eu acho que agora é que vale mesmo a pena ter o Coutinho, ainda mais como uma peça de segundo tempo. E é um nome de confiança do Tite, como a gente já falou aqui a última vez que falamos de seleção, é um nome de confiança, então acho que vale essa tentativa do Philippe Coutinho na seleção mais uma vez, e também na última convocação, na última data FIFA, ele acabou jogando muito bem. A novidade no meio-campo é a presença do Danilo do Palmeiras, né? O Danilo ele acaba entrando num lugar que era mais ou menos ali do Arthur. Ele vinha com oportunidades, aí o Gerson acabou entrando, o Gerson acabou também se machucando, caindo um pouco de rendimento também. E o Arthur voltou a ter essa possibilidade, mas caiu de rendimento de novo na Juventus. Então o Danilo ganha essa oportunidade. E o Danilo, para mim, é o melhor volante do Brasil hoje. Merecidíssima essa vaga. E justamente a presença do Danilo, eu acredito que foi o motivo da não convocação novamente do Rafael Veiga. A gente já tem o Everton e o Danilo, né, do Palmeiras aqui nessa lista. Acho que ficaria muito pesado para o Palmeiras acabar perdendo 3 dos seus principais jogadores nessa data FIFA. Acho que foi a única explicação lógica para uma nova ausência do Rafael Veiga, né? Mas eu também acredito que o Rafael Veiga não precise ser testado. Eu acho que se Coutinho, Paquetá, esses caras de confiança ali do meio acabarem se machucando, o Tite vai acabar levando o Rafael Veiga de alguma maneira. E acho que ele tem plena confiança no Rafael Veiga. O Danilo eu acho que já precisa ser um pouco mais testado. É um cara mais jovem ainda do que o próprio Rafael Veiga. Então vem numa boa hora essa convocação para o Danilo. Até porque, como eu disse, a gente tem alguns volantes, mas os principais volantes ali com a mesma função do Danilo são Casemiro e Fabinho. E os dois vêm de temporadas completamente desgastantes, o Fabinho principalmente com o Liverpool. Então é possível de que algum dos dois acabe se machucando até a Copa. E aí você ter o Danilo testado é uma boa oportunidade. No ataque a gente tem o retorno do Gabriel Jesus, que vem jogando muito bem nos últimos jogos pelo City, o Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, o Neymar do PSG, o Rafinha do Leeds, o Richarlison do Everton, Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid. Acredito que o Rodrigo, a presença dele, não apenas a contusão do Antony, mas também já uma demonstração de confiança do Tite baseado nos últimos jogos do Rodrigo, principalmente na atuação que ele teve, na parte fundamental que ele teve na classificação do Real Madrid para a final da Champions. A presença do Gabriel Martinelli também me agrada, eu gosto muito do Martinelli, vem jogando muito bem quando entra no Arsenal, e é uma alternativa à ausência do Antony. Fora isso, acho que não tem muito mais do que se falar aqui. Não tem, a ausência do Gabigol é clara, o momento em baixa dele, né? Então, acredito que esse ataque tenha já as suas figurinhas carimbadas, como por exemplo o Neymar, o Rafinha, o Richarlison e o Vinícius Júnior. Acredito que o Antony também é uma figurinha carimbada. E aí o Tite vai testar
nessa data FIFA se o Gabriel Jesus ou o Matheus Cunha vai acabar sendo uma segunda vaga ali de centroavante, ou se ele vai chamar só o Richarlison na centroavância e trazer o Rodrigo como mais um ponta. Eu acredito que essas são as poucas dúvidas que o Tite tem ali na sua lista final para a Copa do Mundo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, né? Faltou alguém? Lembrando que o Antony tá machucado, né? Então por isso ele acaba fazendo falta. Quem que você acha que devia ser convocado? Além do Rafael Veiga, que eu acho que obviamente alguém vai comentar aqui embaixo do Rafael Veiga. Então falem aí quem que você acha que faltou, quem que tá aí de extra nessa seleção e o que você espera dos jogos contra Coreia do Sul e Japão, certo? Mais uma vez eu agradeço a você que ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima.